Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou continuar apresentando os conceitos básicos do AngularJS. Nessa aula eu vou falar da diretiva ng-include. A diretiva ng-include ela é utilizada para embutir uma página HTML em outra página HTML. Dessa forma nós podemos incluir no HTML em uma página a partir de um arquivo HTML externo. Essa técnica é muito útil para reutilizar uma view específica em múltiplas páginas, como por exemplo, um cabeçalho, um rodapé, né? uma área da view que seja comum, né, na sua aplicação. O valor para a diretiva ng-include ela pode ser o nome da página que você quer incluir, né, ou reutilizar, como por exemplo, você define a diretiva, né, e informa o nome da página, do arquivo HTML. Note que você tem que informar esse nome entre aspas simples, cercado por aspas duplas. Ou então você pode utilizar uma propriedade do objeto scope, tá, que aponta para uma página. Você pode definir no seu escopo, né, uma propriedade e nessa propriedade você pode atribuir o nome da página. Aí você usa a propriedade que está definida no escopo. Tá? No arquivo HTML que nós utilizamos para fazer a inclusão, nós podemos incluir código AngularJS, como por exemplo, nesse exemplo aqui eu tenho um arquivo lista funcionários HTML que vai ser incluído aqui através dessa diretiva ng-include. Note que nesse arquivo eu tenho uma tag de uma tabela, né, onde eu estou usando a diretiva ng-repeat para percorrer um array de funcionários e exibir o nome do salário de funcionários usando o código AngularJS. Tá? Então vamos mostrar isso funcionando na prática. Eu vou abrir aqui uma aplicação que eu criei no Visual Studio Express 2013 for Web. Isso aqui você pode criar no Visual Studio 2015. Aqui eu criei a aplicação web, mas essa aplicação você cria ela usando o template ASP.NET Web Application, né? Seleciona Empty e o template Web Forms. Aí você vai ter um projeto vazio. Então aqui nós temos um arquivo HTML que eu incluí aqui através de Add New Item, né? Eu incluí aqui uma página HTML que eu chamei de exemplo include. Nesse exemplo, tá? Se você perdeu as aulas anteriores, eu sugiro que você verifique que tudo isso aqui nós já discutimos nas aulas anteriores. Eu tenho aqui, tá, um arquivo HTML já com as diretivas do AngularJS, tá, na ng-app, que vai definir minha aplicação. E aqui, por uma questão de simplicidade, eu estou usando aqui, definindo o código inline na tag script, tá, onde eu estou definindo a minha aplicação Angular, né, o meu módulo include, que vai estar sendo carregado aqui na diretiva ng-app, o meu controlador, include controller, que está sendo referenciado aqui pela diretiva ng-controller na tag body. Dessa forma, a tag body vai ser de responsabilidade desse controlador. E nesse controlador eu defini no escopo, tá, um array de objetos funcionários com nome, sexo e salário e a data de hoje, numa variável chamada hoje. Então eu tenho duas variáveis definidas no escopo. O array de objetos de funcionários, que representam os funcionários, e a data de hoje. Então, na tag body, tá, o controlador ele vai ser responsável, né, por todo o código AngularJS que eu colocar aqui. Então aqui eu defini o Macorati.net, esse div class well, tá, ele na verdade, uma diretiva do Bootstrap. Ó, eu estou referenciando aqui entre a tag head o link do Bootstrap, né? Então eu
criei uma pasta livre e aqui eu coloquei a biblioteca do Angular, do Bootstrap, tá? E essa biblioteca aqui é do Angular para localizar para português. Então, onde eu obtive isso aí? Então, eu fui aqui no site do Angular, baixei o AngularJS, tá? Você pode obter o arquivo minificado ou não minificado, tá? Aqui você obtém o Bootstrap, é tudo gratuito. E aqui, ó, você tem a biblioteca do Angular, que vai localizar, tá? Para quando você quiser formatar moedas, datas, tá? Então, é essas bibliotecas que eu estou usando. Então, eu baixei, coloquei na pasta lib e estou referenciando elas aqui. Opa! Estou referenciando elas aqui no meu arquivo HTML, ó. O Bootstrap, o Angular, tá? E a biblioteca localizando, de localização do AngularJS. Então, eu tenho aqui a minha diretiva ng-app definindo a aplicação Angular, eu tenho aqui as bibliotecas do Angular, eu tenho aqui a definição do meu controlador, eu tenho aqui no meu escopo as variáveis definidas. Então, vamos ver como funciona o include. Aqui, eu estou exibindo o valor da variável hoje, que vai ser a data que ele vai obter no momento que executar a aplicação, e estou usando o pipeline para formatar a data no formato dia a dia, mês por instância e o ano. Então, se eu executar essa aplicação agora, ó, o que vai acontecer? Nós vamos obter apenas o valor da data, né? Olha lá, 2 de fevereiro de 2016. É isso que nós vamos obter, tá aqui, ó. Então, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar como funciona a tag include. Então, eu poderia já aqui, ó, fazer o seguinte, para mostrar como que funciona, eu vou criar um outro arquivo HTML, vou parar a minha aplicação aqui, ó, vou dar add new item, e vou criar um arquivo HTML, eu vou chamar ele de cabeçalho, cabeçalho. Um arquivo HTML. Nesse arquivo HTML, eu vou incluir esse código aqui, ó, tá? Cabeçalho. Então, tá aqui. Vou aumentar aqui para você ver. Tá aqui o meu arquivo HTML. Opa. Muito bem. E o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar, usando a diretiva ng-include, vou incluir esse arquivo HTML aqui, ó. Vou usar uma div ng-include, né? Igual. Então eu vou usar o nome do arquivo, ó, cabeçalho.html. Ele tem que estar entre aspas simples, né? Pronto, tá aqui, ó. Então agora eu vou executar e nós vamos ver o resultado. Olha lá, o mesmo resultado, tá? Olha só o código, tá? É esse aqui. Tá vendo? Ele incluiu o código HTML. Então, o que eu vou fazer agora? Esse é um exemplo. Eu agora vou exibir uma tabela com os dados do funcionário. Então, para isso, eu vou incluir um arquivo HTML. Eu vou criar um add new item, incluir um arquivo que eu vou chamar aqui de funcionários tabela. E aqui, ó, vou remover todo esse código, tá? Vou aumentar aqui para você poder acompanhar. O que eu vou definir aqui? Eu vou definir, né, uma tabela, onde eu vou estar exibindo o código HTML. Definir uma tabela, né? Então, table, tr. Então, eu vou exibir os dados que está aqui no meu arquivo exemplo include, que vai ser nome, sexo e salário. É isso que eu quero exibir na minha tabela, os valores para isso, né? Então, vamos lá no meu arquivo funcionários tabela. Então, eu vou definir um cabeçalho com nome,
sexo e salário. Muito bem. Agora eu vou definir uma outra TR e aqui eu vou usar a tag ngRepeat, aonde eu vou percorrer o meu array de objetos funcionários que está definido no meu escopo, né? Aqui, ó, nessa variável, por isso que eu estou usando esse nome, tá? E aqui eu vou usar, então eu vou repetir tudo que tiver aqui nessa tag TD. Então, como que eu faço para renderizar isso? Eu vou usar a diretiva de expressão, né? De vinculação do Angular. Então, aqui eu vou dar o elemento, nome. Aqui eu vou dar um pipeline, eu vou usar uma formatação em caixa alta. Então, eu vou copiar e colar aqui para ganhar tempo. Eu estou usando sexo. Aqui eu vou usar uma formatação de lowercase. Isso aqui eu já fiz na aula anterior. E aqui eu vou usar o salário. O salário eu vou usar uma formatação de currency. Muito bem. Então eu tenho aqui a tabela, tá? O cabeçalho da tabela e a tag ngRepeat, que vai exibir, percorrendo o array de funcionários, o nome, o sexo e o salário, certo? Então agora eu venho aqui no meu arquivo exemplo include, onde eu quero incluir, né? E vou usar a tag ngInclude e vou definir o nome do arquivo, que é funcionários tabela.html. Está aqui. Basicamente a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Funcionário, vamos ver se o nome está correto, está correto. Agora, quando eu executar, nós vamos ver o resultado. Deixa eu fechar tudo isso aqui e vou executar no Firefox. Então, olha, verificando. A tag ngApp, que define minha aplicação Angular, está definida, tá? Na tag body, o meu controlador inclui controle que eu defini aqui, registrando na minha aplicação Angular, vai controlar isso aqui. Então, é esse controlador que definiu no escopo a variável funcionários e a variável hoje, onde eu estou armazenando a data. Tá? E a diretiva ngInclude está incluindo, né, aqui os arquivos HTML. Eu só vou fazer um detalhe aqui, ó. Nessa tabela aqui, eu vou usar um recurso do Bootstrap, que eu vou usar table border igual a 1. Class table border igual a 1. Só para ficar mais bonitinha a tabela. Isso aqui é Bootstrap, não tem nada a ver com Angular, tá? Então vamos voltar para o nosso arquivo de include e vamos executar. Aqui ele deveria estar exibindo a tabela. Vamos ver o que aconteceu. Na verdade, está tudo correto. Eu vou parar a aplicação e vou executar novamente. Vamos ver aqui. Olha aqui, tá? Tá a minha tabela que foi renderizada aí usando a diretiva include, ó. Tá? Então, uma outra forma de eu fazer isso, obter o mesmo resultado, eu vim aqui no meu escopo, tá? E definir uma variável que eu vou chamar de funcionários view. E aqui eu atribuo o nome da tabela, por exemplo, o nome do arquivo HTML, funcionários tabela.html. Certo? Agora aqui, ó, basta eu vir aqui, ao invés de eu definir o nome da tabela, eu defino a propriedade que está no escopo, funcionários view. Tá?
Essa é o que nós falamos aqui, ó. Eu posso usar o nome da tabela ou o nome de uma propriedade. Aqui eu defini a propriedade funcionários view, ela tem que estar no escopo, tá? Então, tá aqui, ela está no escopo, tá? E eu atribuí o valor a essa propriedade ou o nome da tabela. Quando eu executar, olha, eu vou parar aqui, ó, e vou executar. O resultado é o mesmo, só que o código aqui, ó, tá vendo? Ele está obtendo o valor da tabela a partir da propriedade do escopo, certo? Agora, vamos fazer uma coisa mais interessante, que é mostrar como é que funciona dinamicamente aqui a escolha, né, da variável. Então, eu vou criar aqui, ó, uma nova página que eu vou chamar funcionários lista. Então, eu vou criar uma lista. Então, eu vou ter uma lista e uma tabela, tá? Então, nessa lista aqui, ó, eu vou colocar aqui o código um pouco maior para você acompanhar. Eu vou exibir os valores também, só que vai ser numa lista. Então, como é que eu faço isso? Vamos lá. Então, ó, eu vou usar uma tag ngRepeat dentro de uma UL, né? Que vai fazer a mesma coisa que ela faz na tabela, percorrer o array de funcionários, só que aí eu vou exibir numa lista, tá? Então eu vou exibir aqui o nome do funcionário, só que aqui eu não vou formatar, tá? E aqui, ó, vou usar um outro nó, funci sexo. Aqui eu não vou usar formatação. E aqui vou usar outro, que vai ser funci salário. Tá? Então aqui eu vou obter uma lista de funcionários, só que vai ser no formato de lista, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no meu exemplo include, vou voltar nele, nesse arquivo, e vou criar um select aqui, ó. Depois de cabeçalho, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu puxar mais para cima para você visualizar. Selecione o modo de visualização. E aqui eu vou criar uma tag select, onde eu vou definir uma diretiva ngModel, e nessa diretiva eu vou usar a propriedade que está definida no escopo chamado funcionários view. Tá? E aqui eu vou definir duas opções. Uma onde eu vou exibir funcionários tabela.html, que é o valor, né? E aqui eu vou falar de tabela. Vou copiar aqui embaixo e aqui vai ser funcionários lista HTML, que vai ser a lista. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu defini um select com duas opções. Só que esse select ele tem uma diretiva ngModel. A diretiva ngModel ele vai vincular a entrada do usuário aqui no select com a propriedade definida no escopo. Tá? Ela vai usar o two-way data binding e vai permitir aqui que o que eu selecionar seja dinamicamente atribuído ao valor da variável e seja renderizado aqui na tag ngInclude. Então, o valor padrão é funcionários tabela. Então, quando executar, por padrão, ele vai exibir a tabela. Depois, eu vou ter as opções de selecionar a tabela ou a lista. Tá? Então, vamos executar. Olha aqui. Deixa eu só dar um espaço aqui para ficar mais bonitinho, tá?
Então eu vou executar novamente, olha lá. Então, ó, é o formato tabela. Quando eu seleciono a lista, olha, o que ele vai fazer? Quando eu seleciono a lista, ele vai atribuir o nome do arquivo funcionário lista, que é um arquivo HTML que eu tenho aqui, que vai exibir e vai renderizar através da tag ngRepeat os valores no formato de uma lista. Tá? E aqui isso vai ser atribuído à variável funcionário view, que vai ser substituído aqui na tag include, que vai incluir o valor referente ao arquivo selecionado. Tá? Então, isso que vai acontecer. Seleciono lista, olha lá, seleciono tabela. Então, isso é uma maneira de você trabalhar com a diretiva ngInclude. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima.